Por ter sido campeão da edição anterior, em 1958, o Brasil estava automaticamente classificado, dispensando as eliminatórias. Na final, a seleção brasileira derrotou a Tchecoslováquia por 3-1 no Estádio Nacional do Chile, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. E com o título, o Brasil tornou-se o segundo país a conquistar 2 Copas consecutivas. O primeiro foi a Itália, em 1934 e 38. Fatos da Copa. Você por dentro dos lances. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco, Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha para o segundo Kairos Canção Nova Abraça São Paulo, celebrando a verdadeira vitória. Um grande evento que acontece dia 15 de junho a partir das 7h30 da manhã. No ginásio do Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega, 1361. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Serginho da Comunidade Voz dos Pobres, Ironi Sculdaro e Dunga da Comunidade Canção Nova. Vagas limitadas, garanta já a sua. Trocando 1 quilo de alimento não perecível por um convite na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro de São Paulo. Ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 0 operadora 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Traga sua família e corra para mais um grande abraço com a Canção Nova. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Vem aí mais um censo escolar. Todos os anos, o MEC coleta e divulga informações detalhadas sobre as escolas públicas e privadas de todo o país. Assim, o governo consegue planejar políticas públicas para atender quem precisa: alunos e professores, gestor escolar. Preencha o censo até o dia 15 de agosto. Ajude o Brasil a conhecer a sua escola e a melhorar a educação. Censo Escolar 2014, uma ação do Ministério da Educação e do Governo Federal. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América. 11h59. Orar significa pensar em Jesus com amor. A oração é a atenção da alma que se concentra em Jesus. Jesus quer realizar essa grande revolução na nossa vida. Quanto mais uma pessoa o ama, tanto melhor ela ora. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que as famílias de hoje ensinem seus filhos a se encontrar com Cristo ainda dentro de casa. Canção Nova com a igreja celebrando a família. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, o programa Mais Saúde começa hoje recebendo a doutora Denise Carreiro, minha querida convidada, que tem um fã-clube no Mais Saúde. Denise, boa tarde. Boa tarde, Gisela. Você sabe que você tem um fã-clube Mais Saúde, né? Acho que daqui a pouco vamos fazer umas páginas aí falando, né? Fã-clube doutora Denise. Denise, eu pensei tanto em nós fazermos o programa de hoje para responder um e-mail que eu recebi, porque você sabe, né? Quando a gente recebe alguns e-mails, a gente fica, né, assim, angustiado. A gente quer fazer alguma coisa, nem que seja um pouquinho. Então eu falei, vou fazer uma pauta com a Denise. É uma brasileira que mora no Japão
e, portanto, ela só falou dos problemas que ela estava passando em termos de saúde, mas ela não comentou, assim, o hábito alimentar dela, o que foi uma pena. Inclusive, já deixamos aqui que quem fizer perguntas, aproveite para dar uma ideia, se você mora fora do Brasil, o que é que você tem acesso, o tipo de alimentação. Porque como a nossa matéria-prima é comida, né, Denise? Eu falei que eu vou ter que ir lá no Japão passear para ver o que tem lá de matéria-prima para mim poder ajudar, né? Com certeza. Mas o que eu achei interessante, ela disse que mora no Japão já faz 18 anos. Ela mora com o esposo, os filhos, são 2 rapazes, e ela tem 54 anos. E ela disse que está num quadro inflamatório. Inclusive, ela descreveu, assim, a doutora Denise teve a oportunidade de ler o e-mail dela, uma série de problemas que vão, assim, da vista, do fígado, artrite, sintomas de resistência à insulina. Exatamente, né? E ela, lógico, está fazendo aquela ciranda, né, de ir a todos os médicos. E, como ela disse, né, ela precisa de intérprete, porque ela não fala japonês, então eu acho que isso daí, ainda por cima, deve dificultar enormemente a relação médico-paciente, né? Com certeza. E daí, ela também toma medicações para evitar que os remédios façam mal ao estômago, né? Aqueles típicos, né? Aí a gente já sabe a encrenca, né? Pois é. Ela disse que quando está em casa ela não faz muito esforço e ela comenta também que engordou muito. Ela gostaria muito de uma receita saudável, uma dieta a seguir, que isso, na verdade, ela que ouve o programa Mais Saúde do Japão, ouve internet ou pelo YouTube, só de acompanhar os nossos programas, com certeza ela já tem aí um bom caminho das pedras, né? Lógico, ela pergunta assim, o que ela poderia substituir no lugar da couve, se o espinafre seria uma saída, mas é aquilo que você falou, a gente não sabe o que ela teria a mais. Lá, né? A única coisa que a gente sabe é que o espinafre cru tem oxalato, né? O espinafre cru, ele é antinutricional, né? Então ele não só não deixa absorver os nutrientes dele, como que você ingere com ele. Então não, com certeza substituir a couve pelo espinafre de jeito nenhum. Agora, se for por um verdinho, qualquer folha verde, a base é clorofila, né? Clorofila, magnésio. Então, para tomar um suco verde, qualquer folha verde que tiver, ou mesmo, de repente, fazer, até pela internet é fácil de achar como é que faz isso, fazer germinação, né? Então, normalmente, pegar sementes, germinar e bater no suco, isso é altamente rico em micronutrientes, né? O que não vai ter é a ação que a gente gosta da couve, né? Que é aquela somatória lá de metilsulfonilmetano, isotiocanatos, uma série de substâncias que tem ação anti-inflamatória, então ajuda a cicatrizar, esofagite, gastrite e tudo, né? Então isso, eu não sei o que ela teria lá que poderia ter essa ação. Uma das coisas que ajuda a tratar estômago e é depurativo é o inhame, né? Então, normalmente a gente... só que ele cru, ele também pode ter fator antinutricional. Então, mas ele é importante de ser usado cru. Então, uma das coisas que a gente faz e que eu tenho feito muito e tem dado um resultado fantástico é pegar esse inhame, ferver ele 2 minutinhos e jogar água fora. E ele continua cru. Mas você tirou fator antinutricional. Aí bate com água, ou você pode tanto fazer suco como fazer leite com ele, né? E ele tem uma ação muito legal em vários. Primeiro que é nutritivo, depois que é depurativo, ajuda a eliminar a toxina e ainda é um dos fatores que pode ajudar a tratar o estômago. Olha quanta coisa, né, interessante. Aí ela comenta, Denise, que ela não está comendo muito pão, que ela deixou de comer muito macarrão, arroz e que está evitando comer carne, né? Ela tem uma dor nessa vista, eu não sei bem o que ela coloca aqui, que ela está indo justamente no oftalmologista em função dessa inflamação, né? E diz que é por conta dessa dor que ela não consegue fazer muito esforço, talvez comentando sobre uma falta de atividade física, né? E ela está falando da artrite, né? Que aí ficou, né?
um médico diz uma coisa, o outro médico diz outra. É que nem a gente levar o carro no mecânico, né? Cada vez que a gente vai num mecânico diferente, cada um vai achar um problema diferente na máquina. Com certeza. Principalmente quando você quer encontrar uma coisa para poder dar um remédio para controlar o sintoma. Então, essa é a diferença da nutrição. A gente não faz isso. A gente não controla o sintoma. A gente equilibra o organismo de quem tem os sintomas, né? E aí você vai avaliar que os mesmos processos que podem estar levando a uma resistência à insulina, que está aumentando um colesterol, causando um mioma, aumentando um peso, isso tudo é resistência à insulina. Só que o mesmo processo inflamatório que está levando à resistência à insulina também é o que está levando à artrite reumatoide e que provavelmente está levando a todas essas dores. Então, o processo é um só. Então, os medicamentos, eles são vários porque cada um tenta, né? Controlar um sintoma e acaba causando os 10 próximos. Mas, em nenhum momento, a gente observou qualquer movimento aí na mudança da causa dos problemas ou do processo inflamatório, né? Pois é, e você foi, assim, perfeita no que você descreveu, porque ela disse que, doutora, estou agora também com um mioma, né? Enfim, ela tá assim num aspecto assim bem global. Por isso que quando eu li esse e-mail, Denise, eu falei, a gente precisava pelo menos dar uma lida, conversar um pouquinho, explicar, talvez assim, exatamente como você fez agora, né? Que tudo vem praticamente passando pela mesma porta, né? Com toda certeza. E com certeza, organizando essa porta, a gente consegue reverter muito desses quadros, né? Bom, mas enfim, ela tá aqui que tá fazendo uma via sacra, vai no ginecologista, no urologista, né? E, enfim, resumindo, ela diz assim, me perdoe a carta, era para ser um e-mail, mas me sinto confortada em escrever, muito obrigada, Deus abençoe, enfim. Minha querida, eu chamei a doutora Denise porque eu falei assim, vai ser uma bela pauta, tanto que a gente está hoje praticamente o programa inteiro focando nesse e-mail, que na verdade, né, Denise, se a gente tivesse que colocar para esse ouvinte, para essa ouvinte, para os nossos ouvintes, Denise, o que começa tudo isso? Por que acontece que de repente quando a gente vai ver é um dominó? Começou uma coisa que normalmente começou quando nasceu. Verdade. Não é o que a Organização Mundial da Saúde coloca? Que a prevenção de doença crônica não transmissível se faz 9 meses antes de nascer, até os 2 primeiros anos de vida. E se falou muito, Denise, de epigenética no congresso agora lá em São Francisco. Foi assim. Agora eu achei, eu falei, até comentei, falei, gente, a gente vem para um congresso para ver que o que a gente está fazendo está no caminho certo, né? É sempre bom. E agora a gente entrou na era da microbioma, né? Então, efetivamente, saiu da era da genoma para a era da microbioma. Vamos traduzir, Dê? Então, vamos traduzir? O que nós falamos há mais de 20 anos? Da importância da microbiota intestinal, né? Que a flora intestinal saudável, ela determina a nossa saúde física, mental e emocional. E agora isso está sendo cada vez mais comprovado. E aí, ainda pensando nessa nossa amiga lá do Japão, né? Em qual momento isso foi pensado ou tratado, tá? Provavelmente, porque a gente sabe que a microbiota intestinal saudável não só mantém a integridade da parede intestinal, para falar nutriente entra tranqueira, não, né? E essas tranqueiras se traduzem em proteínas mal digeridas, antígenos microbianos, metais tóxicos, que são a maior causa de disparar os processos inflamatórios aí no organismo, né? Então, na verdade, uma microbiota saudável já manteria uma integridade da parede intestinal, aumentaria a absorção de micronutrientes, diminuiria a passagem de substâncias tóxicas ou alergênicas para dentro do organismo, e ainda é a microbiota saudável que é responsável por produzir células que toleram agressores alimentares, ambientais, evitam autoanticorpos. Ela já colocou que ela tem uma doença autoimune, né? Então, aliás, provavelmente 2, não sei, mas no mínimo artrite reumatoide. Então, a microbiota saudável, ela produz células que evitam autoanticorpos. Uma doença autoimune é causada pela presença de autoanticorpos. E um autoanticorpo não vem do além, né?
precisa de um antígeno para poder ser desenvolvido, tá? E esse antígeno vem aí de alguma proteína mal digerida. O glúten é sim o maior causador de processos relacionados à parte osteoarticular. Já tem inúmeros estudos em relação a isso, né? E ela colocou que está diminuindo. Mas num processo autoimune, muitas vezes o diminuir não resolve, né? O negócio vai ter que ser tirar mesmo, até depois conseguir observar qual é o grau de tolerância que ela pode ter depois de um resgate. Eu acho que no Japão eles não têm tanta cultura de leite, apesar que eu andei observando que já começou também. Globalizado, né, meu bem? Globalizou, infelizmente. Mas aonde eu vejo que talvez aqui seja o grande problema dela, seja o consumo do glúten ainda, né, Denise? Porque ela diminuiu o consumo de muito macarrão. Então, significando que ela deveria fazer consumo, assim, excessivo de massas, né? Não, e o mais interessante é que a gente começa a ver alguns estudos que são colocados aí, assim, vamos mostrar, vamos fazer uma avaliação para ver se o glúten causa problema. Aí tira por 2 semanas e fala, olha, não teve modificação. Então, meus amigos, para tirar um glúten, para tirar de um processo inflamatório, muitas vezes são meses. Tá? Chega jamais em 1 semana ou 2 semanas. E dependendo, tá? Né, Denise, do quantos anos isso aí tá presente, pode levar até anos. E o que a gente sempre fala, Gisela? Fala. Você tirar um alimento agressor, somente tirar um alimento agressor, não vai resolver. Quer dizer, ou a gente resgata todo o processo nutricional, essa microbiota para resgatar uma tolerância imunológica, esses micronutrientes, esses ômegas, equilibra o comportamento alimentar, que senão você vai entrar nessa, olha menina, tirei o alimento e não resolveu. Óbvio que não. Quer dizer, o processo todo de desequilíbrio já está instalado. Então, não adianta só tirar o alimento que está agredido e não reequilibrar o que já foi, né, tudo alterado. Então, a gente está começando a ver muito artigos científicos e infelizmente, até alguns órgãos de saúde aí colocando esse tipo de coisa que vamos falar sobre a verdade do glúten. Olha, tirou 20 dias e não resolveu. Quer dizer, minha Nossa Senhora, né? Se a gente não conseguir entender que a gente tem que tirar o que está agredindo e resgatar o organismo. Então, né, ainda dentro desse processo, se você fala, consumiu proteína mal digerida, seja o glúten, seja o derivado de leite ou a soja não coagulada ou fermentada, que é outra coisa que não era natural do Japão, e a gente sabe que hoje, né, dentro da globalização já está sendo mais utilizado. Então, o que acontece? A soja não coagulada ou fermentada, os derivados de leite, não é o leite, os derivados de leite, queijos, iogurtes ou produtos feitos com leite. O glúten, para algumas pessoas, principalmente dores osteoarticulares, a carne vermelha pode ser um fator também, né? Que tem que ficar observando. É muito individual e, infelizmente, a gente não tem o entendimento de tudo que está acontecendo com essa senhora, né? Mas pensando no processo mais amplo, né? Qualquer uma dessas proteínas de difícil digestão podem, num processo de autoconsumo e desequilíbrio do organismo, desencadear processos inflamatórios crônicos. E esses processos inflamatórios, ou seja, quando você fala um processo inflamatório, é porque o organismo está aumentando substâncias que são chamadas de pró-inflamatórias. Na verdade, essas substâncias não são em nenhum momento prejudiciais ao organismo dentro de um processo natural, porque elas são produzidas para combater agressores antes que os agressores combatam a gente, né? E o nosso organismo, com nutrientes anti-inflamatórios e citocinas anti-inflamatórias, naturalmente vão bloquear esse processo, ou seja, combater o agressor, para na hora certa e o organismo nem vai saber que isso aconteceu. Mas se a gente começa a ter um processo inflamatório frequente, ou seja, esse estímulo constante dessas substâncias e a carência de nutrientes e citocinas anti-inflamatórias, por exemplo, por desequilíbrio da flora intestinal. A nossa microbiota intestinal, ela controla, ela diminui a ação de citocinas pró-inflamatórias e aumenta a ação de citocinas anti-inflamatórias. Então, se a gente tem um desequilíbrio da microbiota, carências nutricionais, estímulo constante inflamatório para o organismo, isso começa assim, se traduzir em sintomas. Então, esses sintomas, essas substâncias pró-inflamatórias podem ocupar receptores de insulina,
causar uma resistência à insulina. Quando causa uma resistência à insulina, pode aumentar uma gordura abdominal, que, dependendo da pessoa e do tempo que isso acontece, pode levar com o tempo a uma gordura no fígado. Mas essa resistência à insulina também pode fazer com que o organismo entenda que está faltando insulina e não que ela não está agindo. Aumenta a produção. Insulina em quantidade além da normalidade pode lá no ovário desequilibrar os hormônios, gerar um ovário policístico, um mioma, um desequilíbrio de menstruação, pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinhas, etc. Mas também a insulina pode ativar a enzima que produz o colesterol ou triglicéridos, ou pode reter sódio, aumentar inchaço, hipertensão, eliminar o cálcio, levar a microcalcificações, ou ainda reter um ácido úrico. Só que essas mesmas substâncias pró-inflamatórias, ou seja, essas proteínas mal digeridas, podem fazer imunocomplexo que pode se depositar em tecido mole. Aí o que acontece? Vai atrair essas substâncias pró-inflamatórias para combater, vai atrair um cálcio para engessar e amenizar o processo e começa a dar desgaste nas articulações e meio que um engessamento, aí que começa a ficar aquelas calcificações, né, aquele endurecimento. Então, a artrite reumatoide, ela pode vir exatamente pelo mesmo processo que levou à resistência à insulina. E mais um monte de outras coisas, né? Que mais que ela tinha colocado em relação a dores, né? Exato. Dores. Você imagina o que é você estar com um aumento de citocinas pró-inflamatórias e carência de nutrientes anti-inflamatórios. Bom, aí eu posso ter dor muscular, eu posso ter um dos meus processos, por exemplo, eu sei que eu estou começando a ter um desequilíbrio no organismo quando começa a me inflamar o olho, quando começa a doer o olho. É interessante, porque entendeu? No caso dela é exatamente a vista que tá pegando pesado. Por isso que me chamou a atenção, porque é uma coisa que a hora que eu começo a ter um pouco mais de inflamação no olho, ou olho vermelho, eu falo assim, opa, meu potinho tá transbordando, alguma coisa aqui, né, eu vou ter que dar uma equilibrada, melhorar o sistema imune e tal. E é uma coisa que algumas vezes eu até fui em oftalmologista e eles falavam assim pra mim, é autoimune, né, eu fiz, tá bom, doutor, obrigado, tá, é autoimune. Então, o meu processo, um dos meus processos que se manifesta quando de alguma maneira eu tô mais estressada ou alguma coisa desequilibrou, o olho começa a gritar. Quando o olho começa a gritar, eu já sei, opa, volta, começa, né, a se preocupar um pouco mais com melhorar o sistema imune, e aí ele equilibra rapidinho. Então, mas é assim, eu falo, uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte, dê graças a Deus quando o organismo tem sintoma. Verdade. Tá bom? O sintoma é uma maneira que ele grita, que ele se manifesta de falar, tem coisa errada, temos que observar que matéria-prima está pondo dentro desse organismo. Antes de pensar em qual remédio tomar, etc., vamos pensar o que nós estamos fazendo com o organismo. Tá? Ou matéria-prima errada que está colocando lá, ou algum processo que está fazendo a gente não absorver esses micronutrientes, tá? Por exemplo, tomando medicamentos para o estômago. Aqueles medicamentos que o pessoal coloca que é para proteger, né, para poder tomar os outros medicamentos, bloqueiam a produção de suco digestivo. Bloqueou a produção de suco digestivo, não ioniza e não absorve vitamina e mineral. Ainda altera a microbiota intestinal. Então, na verdade, que proteção é essa, né? E aí, dentro desse processo que você poderia falar que no lugar do suco de couve, poderia ter, por exemplo, se tiver lá no Japão, um alecrim, fazer um chá de alecrim, fazer um chá de guaça-tonga, de espinheira santa. Todos esses fatores são protetores do estômago, ao invés de muitas vezes, ou, né, o suquinho de inhame, etc. A maçã, né? Para muitas pessoas, a maçã, principalmente quando a gente come a maçã, ela dá uma aliviada naquela sensação de mal-estar do estômago. Uma coisa fantástica, que age como um anti-inflamatório, um calmante do estômago. Chá de camomila com anis estrelado. Ai, que delícia. Né? Então, chazinho de camomila com anis estrelado pode dar uma sensação de calma também, né, quando o estômago está incomodando. Então, eu estou tentando aqui colocar várias possibilidades para saber, de repente, o que ela tem na mão lá, né, que pode estar utilizando para ajudar, né. Porque, na verdade, nós estamos assim, né, tateando. Agora, o que talvez a gente pudesse levar lá à seguinte reflexão
daquilo que se come, que é mais obtido daquilo como está na natureza, né, Denise? Porque eu acho que isso já fica uma referência. Porque certeza. O macarrão, o pão, não importa, isso é produto industrializado. Agora, a gente sabe, não assim contando conhecimento, mas a gente sabe que na cultura do Japão existe muita verdura e muito peixe. Eles comem bastante. Legumes, verduras, peixes, o próprio arroz, né? Exato. Então é muito comum no café da manhã, pelo menos o que eles me contam, né? Isso. É muito comum o moti, né? Então assim, não tem que deixar de comer o arroz, não tem que deixar de comer carboidrato, né? Então, existe outras fontes de carboidrato que deve ser pesquisada, procurada, né? Que ela possa ter lá, que não tenha glúten, né? Exato. Até ela dar uma melhorada mesmo. E até pesquisar com algum médico, fazer uma pesquisa de doença celíaca. Porque o que a gente tem hoje que é protocolo no Ministério da Saúde? Se tem qualquer doença autoimune, pesquise doença celíaca. E ela tem doença autoimune. Então, e tá muito, né? É muita dor muscular, articular e todo um processo que tem grande chance de ter uma sensibilidade aí, na verdade, autoimune, né? Que é a doença celíaca. Então, pesquisa para descartar um processo de doença celíaca que pode ser interessante também dar uma avaliada. E na alimentação, como você falou, uma série de programas que a gente já colocou, né? Aquele processo de procura sempre estar presente, legumes, verduras, salada verde crua no almoço e na janta, uma fruta cada 2h30, 3 horas. Procura para esses intervalos carboidratos sem glúten, né? Coisas que possam ter um pouco mais também de fibras, né? Solúveis, tá? Para ajudar a controlar um pouco essa resistência à insulina, né? E almoço e jantar, comer comida, né? E macarrão, inclusive, existe lá macarrão de arroz. Né? Existe, se ela gosta de macarrão, procura, que com certeza vai ter macarrão de arroz. E uma coisa que costuma ter também, macarrão de trigo sarraceno. Isso, né? Verdade. Então, com certeza tem até um nome que pouco. não estou me lembrando, mas é de trigo sarraceno. E conversar com algum médico sobre a possibilidade de tomar um probiótico, né? Que eu acho que vai ser fundamental, no caso dela, um probiótico, um ômega 3, né? E aí precisa de orientação de algum profissional lá para poder ajudar, né? Você podia procurar se não tem uma nutricionista funcional, né, lá. Mas eu tô me fazendo sinal aqui que o nosso intervalo está chegando. Então, esse é o programa Mais Saúde, que hoje está procurando contemplar um e-mail que nós recebemos no Japão. E por isso, convidada de hoje, a doutora Denise Carreiro. Mas a gente volta já para falar mais um pouquinho sobre esse universo do alimento que acaba sendo o nosso medicamento, né? Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmãos, felicidade não é ilusão. Estou cansada, sem lugar para repousar. Vou ao coração sagrado de Jesus que aberto está.
reconstruir com zelo tudo que está no chão, me dá muito carinho, alegro-me, irmão. Felicidade não é ilusão. Queria convidar você agora. Encontra alguém que está do seu lado. Olha nos olhos dele. Me empresta a tua voz, o teu olhar, teu braço, teu abraço. Canta pra ele. Canta. Se você está cansado, sem lugar pra repousar, vem ao coração. Vem ao coração sagrado de Jesus. Se aberto está, pode então entrar. Pode então entrar. Até descansar. Até descansar. Seu Deus ali me espera e quer amar. Somente quem acredita agora curar suas feridas. Curar suas feridas. Tirar a solidão. Reconstruir tudo que está no chão. Me dá muito carinho. Me dá muito carinho. Alegre-se, felicidade não é ilusão. Felicidade não é ilusão. O amor de Deus, o amor não é ilusão. Misericórdia não é ilusão. Felicidade não é ilusão. Estamos apresentando Mais Saúde. Alegrar o seu dia a dia é um dos nossos objetivos. Gosto muito da Rádio América, de ouvir o dia todo músicas, pregações. Pensar em você é o que nos inspira. Participe da promoção A Hora da Vitória. Levar a palavra de Deus até a sua casa nos faz cantar diariamente uma canção nova. É o amor de Deus. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha para o segundo Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Celebrando a verdadeira vitória. Um grande evento que acontece dia 15 de junho a partir das 7h30 da manhã. No ginásio do Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega, 1361. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Serginho da Comunidade Voz dos Pobres, Ironis Fuldaro e Dunga da Comunidade Canção Nova. Vagas limitadas, garanta já a sua. Trocando 1 quilo de alimento não perecível por um convite na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro de São Paulo. Ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 0 operadora 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Traga sua família e corra para mais um grande abraço com a Canção Nova. Deus ajuntou todas as águas e deu o nome de mar, e ajuntou todas as graças e deu o nome de Maria. São Luís Maria Griot de Montfort. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles desenvolvam seu potencial desde os primeiros anos, o governo federal, em parceria com as prefeituras, está implantando milhares de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Até o fim do ano, serão mais de 6.000 contratadas. Acesse mec.gov.br e conheça as creches e pré-escolas públicas no seu município. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. América.
12h30. A família é a escola privilegiada de generosidade, de partilha, de responsabilidade. Escola que ensina a superar a mentalidade individualista que se firmou na sociedade. A bênção do Pai, diz aqui o versículo 11, fortalece a casa dos seus filhos. Cultivando as práticas comuns da fé, os pais devem ser os primeiros a acompanharem o amadurecimento dos seus filhos na fé. Canção nova com a igreja, celebrando a família. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E continuando o programa Mais Saúde, que recebe hoje a doutora Denise Carreiro, nós que estamos respondendo, ou pelo menos tentando, né, Denise, contemplar um e-mail que nós recebemos do Japão. Aliás, a gente recebe e-mails e telefonemas de vários ouvintes de várias partes do mundo. São os brasileiros que, com saudade do idioma, né, acabam sintonizando aqui a Canção Nova. E essa nossa ouvinte me deixou assim, bem, sabe, assim, tocou meu coração, porque como é duro a gente ver o próximo com tanto probleminha, que não é, de fato, são vários problemas que acabam tornando um problemão, quando a gente poderia, através de algumas poucas instruções, já melhorar bastante a qualidade de vida dela. Foi por isso que eu falei assim, vou chamar a doutora Denise para nós contemplarmos aqui. E nós estamos aqui no intervalo conversando sobre os probióticos, né? Que se de repente ela não tem acesso a um médico necessariamente que vá passar um probiótico, que ela talvez pudesse, não sei se lá no Japão, mas deve ter, porque nós estamos no mundo inteiro com esse boom de alimento saudável, de lojas com produtos naturais. Provavelmente lá no Japão, principalmente, deve ter acesso a esses probióticos. Eu acredito que sim, Gisela, porque como a gente estava falando, o Japão é o berço, né, onde começaram todos, né, a maior parte dos estudos sobre probiótico, tudo. E aí, quando se fala de probiótico, muitas vezes o pessoal confunde com os iogurtes, etc., né? E na verdade, o derivado de leite, ele pode ser um dos maiores causadores de resistência à insulina. Então não adianta ter o probiótico dentro dos iogurtes e tal. Então é aquele probiótico que a gente comprou em cápsula ou em pó, mas é, como você diz, de livre acesso, né? Então é um suplemento alimentar. Então ele deve ter em loja de produtos naturais, só que para ser considerado realmente probiótico, precisa ter um conjunto de cepas. Muitas vezes você tem alguns que são assim, acidófilos, ou outros que são saccharomyces. Então, esse tipo de coisa não configura efetivamente um probiótico. Então, tem que estar escrito lá no rótulo, pelo menos ter 3 tipos, que são os lactobacillus acidófilos, né? Bifidobactéria, que pode ter bifidobactéria bifidum, lactis, longum, né? O lactobacillus raminosus, também pode ter o casei, o paracasei. Então, ter uma associação e ser no mínimo uns 3, 4 bilhões de unidade formadora de colônia no todo, né? Então, isso e esse probiótico, a gente pensa que probiótico é uma coisa para prender ou soltar intestino, né? Porque é assim que é passado na propaganda. E o probiótico, na verdade, é um dos maiores moduladores do sistema imunológico que tem. Porque o nosso intestino é um sítio privilegiado de formação de células de defesa. No intestino que a gente forma 60%, 70% das células de defesa. E, inclusive, é no intestino que a gente tem a maior parte das células chamadas tolerogênicas, né, induzidas. E essas células tolerogênicas, como a gente já tinha falado, elas vão tolerar antígenos alimentares, ambientais, da microbiota, vão controlar a magnitude de uma resposta contra um agressor, combater na hora certa e parar na hora certa. E também vão evitar autoanticorpos. Mas eu preciso de probiótico, eu preciso de bactérias saudáveis, né? Probióticas. Eu preciso de vitamina D adequada, que é outra coisa que o pessoal esquece de avaliar. Essa vitamina D o ideal, vamos falar assim, o normal é acima de 30,
O ideal ainda está em estudo, mas hoje a maior parte, né, é consenso pelo menos entre 60 e 70, né? A vitamina D, principalmente se você fala em doença autoimune, muitas vezes até mais alto do que isso, né? Então é sempre individual e tem que ser, lembrar de ver isso, né? E vitamina A e complexo vitamínico e mineral, enfim, são coisas fundamentais para a modulação do sistema imune, mas realmente as bactérias saudáveis vão determinar esse processo, né? E vão também manter a integridade da parede intestinal e etc, etc. Né? Eu brinco, eu digo que as bactérias intestinais são os pedreiros da nossa parede intestinal. E você sabe que o próximo livro é sobre probiótico, né? A Denise, como ela mesma diz, quando um assunto incomoda, ela escreve um livro. A gente tem que escrever, não tem jeito. Ô Denise, você estava me comentando que no Japão tem uma comunidade que tem seus livros. Tem uma comunidade brasileira lá no Japão que pediu para o pessoal comprar os livros lá para a biblioteca, né? Tá. Então o Paulo mandou e eu acredito que tem mais pontos lá. Aí qualquer coisa depois eu mando o endereço para nossa amiga, nossa amiga aqui. Porque assim, talvez mais informações em português pode ajudar ela um pouco mais, né? Exato. E até o contato com essa comunidade brasileira lá, né? Exato. Que pode dar mais troca de informações e aí de repente ajuda, porque isso é fundamental, né? O ômega também, eu acho que é outra coisa fundamental, é um nutriente anti-inflamatório, ele é modulador do sistema imune. É claro que no Japão você tem mais chance de ter os ômegas, porque a maior parte dos peixes não são de cativeiro, né? Então você tem mais chance de ter um ômega 3 mais legal. Mas você vê que coisa fantástica, né? O oriental, né? Efetivamente, né? O oriental lá, que é natural, eles desenvolveram através do contato com um gene de bactérias, né, locais, né? Um gene que digere a alga, né? E aumenta essa absorção de nutrientes da alga. Olha. Então, você fala assim que a gente começa a rir quando você pensa que a gente tem 10 vezes mais bactérias no organismo do que célula. Então, na verdade, nós somos 10%. É verdade. 90% são as bactérias, é verdade, né? É verdade. E os genes dessas bactérias que estão sendo agora mapeados, né? Estão tentando mapear porque é uma quantidade absurda, né? Já se sabe que tem grande chance deles determinarem o nosso funcionamento, né? Então isso tá tudo, eu falo assim, meu Deus, é sempre um mundo novo, né? Cada vez que você vai escrever uma coisa, você fala, minha nossa senhora, muita novidade. Né? É muita novidade. E eu acho que é um pouco por aí, né? Qual é de repente, quem tá lá, né? Embora seja brasileira, mas já tá lá, 18 anos, né? De repente já tem um pouco. Então, qual é esse consumo? O consumo de alga é fantástico, né? A alga é rica em inúmeros micronutrientes, né? Para poder... Porque precisa ter muita fonte de micronutriente. Só que muitas vezes a pessoa tem fonte de micronutriente, mas, por exemplo, toma líquido com refeição. Pronto, aí já dilui suco digestivo. Ou toma medicamento que bloqueia o suco digestivo. Ou tá com uma disbiose intestinal, um desequilíbrio da flora intestinal, que não mantém um pH adequado para absorção de vitamina e mineral. Uhum. Então, eu acredito que algum desses fatores que eu falei está interferindo para que a nossa amiga não tenha um funcionamento adequado. Porque se a gente pensar em micronutrientes, né, vitaminas, minerais e mesmo os ômegas, né, que não são micro, mas esses nutrientes em especial que executam naturalmente as nossas ações anti-inflamatórias, anti-alérgica, antioxidante, desintoxicante, né, anticancerígena. Então, para ela estar neste nível de desequilíbrio, com toda certeza, essa absorção de micronutrientes está muito, muito, muito deixando a desejar, tá? Ou pela não ingestão, ou pela não absorção, ou aumento de demanda, ou alguma coisa que está sendo consumida que está aumentando a excreção. Então, teria que ter uma avaliação um pouco mais ampla nesse sentido, mas só de você fazer algumas coisas que a gente colocou aqui. Procurar
ou alguém que indique, ou mesmo vá a uma loja de produto natural, procura um probiótico, procura um ômega 3, né? Procura algumas coisas dessas que eu falei, que a gente já comentou, que pode ajudar a melhorar o estômago, melhorar, dar proteção. Eu acredito que esses fatores associados com uma reorganização dessa alimentação, né? Não passar de 2h30, 3 horas sem comer. E uma coisa que a gente sempre acaba deixando meio de lado e que a gente nunca pode esquecer nesse quadro: hidratação, tá? Presta muita atenção na tua hidratação, porque a hidratação isoladamente, a falta de hidratação isoladamente pode desencadear uma série desses sintomas, né? Então, assim, a hidratação, ela vai ativar a circulação, regular metabolismo, oxigenar o cérebro, eliminar toxinas do organismo. Então, a hidratação é uma coisa fundamental, e às vezes a gente está se preocupando com a alimentação e está esquecendo da hidratação. E tem um terceiro pontinho nesse tripé aí, né? Sono, né? Qualidade de sono é uma coisa fundamental, né? Tem que estar dormindo pelo menos até umas 11 horas da noite, né? Entre 11 horas e 2, 3 horas da manhã é o pico da liberação dos hormônios que regulam relógio biológico. Então, presta atenção nessa qualidade de sono. Na verdade, nós somos produtos do meio, né? E a gente coloca o máximo possível os fatores alimentares, nutricionais para equilibrar o organismo. Mas o próprio processo nutricional interfere em qualidade de sono, né? Exato. Então, essa hidratação adequada, esse não comer muito tarde, né? E se comer um pouco mais cedo, comer uma frutinha antes de dormir para não ter hipoglicemia noturna, porque essa qualidade de sono, ela interfere absurdamente no sistema imunológico, né, e na liberação hormonal. Então são alguns fatores que a gente pode aqui pensar e tentar te ajudar por aqui, para você dar uma observada em todos esses fatores. Se conseguir o contato lá com essa comunidade brasileira, a gente pode depois até te mandar por e-mail também, porque além de ter contato com o pessoal, ainda tem todos os livros lá que tem muito em detalhe todas essas informações, tá bom? Que tá ótimo. Pois é, Denise. Inclusive, o que eu digo assim, a gente coloca a população dos probióticos, mas depois tem que dar comidinha para eles, né? O que eles adoram, Denise? Aí a gente vai, né? Ai, Jesus, a gente fala que chove no molhado, né? Então vamos lá. Legume, verdura, fruta, leguminosas, né? Cereais integrais. Não é suco de fruta, né, Denise? Comer a fruta não vai ser substituído por tomar o suco, né? Então, isso é uma coisa bem importante mesmo, porque é bem comum a gente ver essa, né? A ideia é assim, suco de fruta, algumas pessoas não tomam porque elas assim engordam, né? E, na verdade, o suco de fruta, ele acaba dando um pico e uma queda rápida de energia, não tem matéria-prima, né, adequada para a fermentação das boas bactérias, não mantém glicemia. Então, sem dúvida nenhuma, a fibra, né? As fibras solúveis e insolúveis que a gente tem em legume, verdura e fruta. E eu achei um outro dado super interessante nessas pesquisas, porque eu estou na fase de pesquisa ainda, né? Vou começar a escrever. Mas um dos pesquisadores colocando. A gente fala na inulina, no FOS, né? E assim, na verdade, as bactérias, né, presentes no intestino, não necessariamente fermentam os mesmos tipos de prebióticos, né? Então você tem alguns que vão, a inulina vai ser matéria-prima para alguns tipos, o FOS e tal, mas uma coisa que é indiscutível, que desde que o mundo é mundo, né, existe, é que a matéria-prima total dessas substâncias está presente nos legumes, nas verduras, nas frutas, nos cereais integrais, nas leguminosas, né? Então aquela preocupação de que eu vou dar o prebiótico, não, meu amor, coma legume, verdura, fruta, cereais integrais, leguminosas, etc, que aí você tem a matéria-prima que as que a gente já sabe, as que a gente não sabe ainda, né, que são realmente a base
para a manutenção da microbiota saudável, né? E a fibra solúvel é super importante, né, Denise? Extremamente importante. E sabe onde que tem bastante fibra solúvel? Nos brotos. Então, aquele broto de feijão que é tão característico, né, da cultura. Broto de bambu. Né? Então, aí você vai poder ter um acesso interessante, né, Denise? Com certeza. E muito também nos germinados, Ai, né? gente, eu acho que germinar é uma coisa tão fácil e saudável. E eu acho se você não tiver, né, outra opção, aí é uma coisa bem Inclusive, como a simples. Denise falou no suco de couve, você germinando, você vai ver aqueles verdinhos subindo, você corta, bate no suco, é muito bacana. A gente tem que pensar que ali tá toda a base para que a planta consiga crescer e se desenvolver. Então você tem uma concentração absurda de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, né? Então, com certeza, o germinado é uma opção muito interessante, né? Só que aquela história, toma o suco, depois coma uma fruta. Ah, sim, né? Por favor. Né? Indiscutível e indispensável. Bom, Denise, eu acho que nós demos assim uma boa passeada, né? Não esquecemos de nada. Bom, atividade física, infelizmente, ela disse que agora ela está numa fase que ela não pode fazer nada, né? Que ela Quando a gente fala que a nutrição é a base, meu amor, tá bom? Isso Porque a gente fala assim, não, vamos, o problema não é o que você come, é que você não faz atividade física, sei. Se você não tiver matéria-prima adequada, primeiro você não tem nem energia para fazer atividade. Exatamente. E depois os resultados também não serão os mesmos, porque a atividade física estimula, quem determina são os nutrientes. Exato. Então, se a gente não tiver um processo... Nossa, eu ouvi há pouco tempo atrás, por um profissional considerado super, né, conceituado na área de atividade física, colocar que o problema não é a alimentação, o problema é a atividade física, né, que está causando obesidade ou que está causando aí doenças crônicas. E na verdade, realmente eu gostaria de ver uma atividade física dar resultado numa pessoa malnutrida, né? Ou com processos inflamatórios gerados por proteínas mal digeridas, por carboidrato simples, refinado, pela falta de legume, verdura e fruta. Como é que você vai conseguir ter resultado? Quer dizer, você está aumentando um gasto energético no organismo que está com falta de matéria-prima. Então, você vai ter estresse metabólico e oxidativo. Com certeza. Né? Então, realmente, a gente tem que pensar num processo somatório. É uma nutrição básica para que as outras coisas funcionem. Tanto atividade física, quanto sono, quanto, né? Quer dizer, é a base, a nutrição é a base para que as outras coisas funcionem. Tem paciente que a gente nem toca nesse assunto, porque a pessoa tá tão fraca, tá tão sem nada, sem nutriente, que se a gente pedir para fazer uma atividade, aí é que a coisa não... Primeiro que ela não vai fazer. Estresse metabólico e oxidativo, não consegue fazer. Total. Né? Mas falamos então dos probióticos, dos pré-bióticos, que são as comidinhas das boas bactérias, que são os pedreiros da nossa parede intestinal. Agora eu estava vendo, né, Denise, como Deus é bom, né? Ainda bem que a gente troca aquela parede intestinal, aquele epitélio, né, aquele carpete, como eu chamo, a cada praticamente 3 dias, né? Porque você já pensou quanto buraco ia ter? Então, mas realmente... meu amor, Deus sabe o que faz. O duro é isso, né? É que Deus faz as coisas tão direitinho. Quando a gente estava estudando os probióticos, eu e o Paulo começamos a comentar, meu Deus, não tem outra coisa, é só Deus para fazer isso aqui. Porque a hora que você começa a ler o negócio, você fala assim, é impressionante. Fantástico, né? Não tem o que fazer. Só que aí o homem vai e estraga. Pois é, mas que mania, né? Uma coisa assim impressionante. Mas olha, o que a gente também pode pedir seria para os nossos ouvintes do Japão mandar pra gente informações sobre os hábitos alimentares, não só dos habitantes locais, quanto dos brasileiros que vão para lá. Se bem que quando eu fui para Inglaterra, a minha mãe, a inglesa, ela falou assim, aqui você é brasileira, mas você tem que viver como inglês. Então a gente pega e acaba tendo que adotar os hábitos locais, que aliás é muito mais fácil, né? Né? Então, é muito complicado, né? Muito... Esse negócio de e você nem tem, né, disponível. Não. Então vai ser muito interessante a gente saber. Nós não temos ainda a casa de missão no Japão, né? Ainda não, segundo a nossa missionária Ana
Paula, que aqui, né, a grande minha colaboradora aqui do Mais Saúde, né, faz uma dobradinha comigo. Então, aí fica assim essa dica, né, para as pessoas mandarem os hábitos para que nós possamos estar, assim, ajudando outras pessoas, né? Com certeza. Pois é. Bom, nós queremos agradecer, né, nós já estamos finalizando. Eu quero agradecer muito, Denise, você, mais uma vez, pela sua disponibilidade de vir até os nossos estúdios para que possamos, então, estar contemplando algumas ouvintes que realmente acabam entrando em contato porque não vê outra forma de comunicação. Lembrando que vocês podem estar acessando esse programa e divulgando através do YouTube, né? Então, o YouTube tem essa disponibilidade, é só colocar o nome da doutora Denise Carreiro, ou então o programa desse dia. Nós vamos até colocar o título, vou combinar com a Ana Paula para a gente colocar o título respondendo e-mail do Japão, alguma coisa assim, para ter a palavra Japão no meio, para que você, quando possa, fazer a identificação. E, Denise, o contato. Quem quiser entrar em contato com você, como que faz? Olha, acho que no meu site é onde tem todas as informações. Então é denisecarreiro.com.br. Lá tem tudo, gente. Inclusive uns artigos interessantes que você continua postando, né? Tudo bem. Os vídeos, tudo. As participações do Mais Saúde. Com certeza. Gente, olha, Dê, obrigada. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui é sempre bom. Muito bom de recebê-la, e vamos deixar aqui a nossa ouvinte, esperamos ter podido ajudá-la. E depois, quando você tiver, assim, novidades, melhorou, o que aconteceu, manda pra gente um e-mail contando. Com certeza, vamos ficar aqui aguardando. Com certeza. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Uma canção nova em sua vida. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde orar em mim.